мною принято решение о проведении специальной военной операции. Putin chamou isso de Operação Militar Especial, mas está claro que esta é uma invasão em grande escala. Tropas e tanques russos entraram na Ucrânia em todas as frentes. Todas essas cidades estão sob ataque, incluindo a capital Kiev, que se tornou o principal alvo de Putin. Muitos estão abrigados em porões e estações de metrô em toda a Ucrânia. Houve centenas de vítimas e mais de 3 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas. Esta é uma das maiores guerras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então, o mapa da Europa foi moldado por alianças políticas. Mas agora, Putin quer redesenhar o mapa da Europa à força. Putin há muito tempo afirma que a Ucrânia pertence à Rússia e que eles são um só povo. Mas a Ucrânia é uma nação soberana, com sua própria língua, cultura e sistema político. Mesmo que os dois países tenham uma história compartilhada, a Ucrânia lutou muito por sua própria independência. A Ucrânia fez parte do Império Russo no século XVIII e XIX. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o Império e a região entrou em uma espiral de guerra civil. A Ucrânia conquistou brevemente a independência do domínio russo, mas foi rapidamente tomada pela recém-criada União Soviética, como uma de suas primeiras repúblicas. Na década seguinte, a União Soviética expandiu brutalmente o seu controle, e no final da Segunda Guerra Mundial, forjou uma esfera de influência bem aqui, enquanto o Oeste manteve sua influência aqui, essencialmente dividindo a Europa e marcando o início da Guerra Fria. A União Soviética instalou governos comunistas do seu lado, que eram fáceis de controlar. Mas o Ocidente desenvolveu-se na democracia com economias capitalistas. A profunda divisão ideológica alimentou a desconfiança e as tensões entre os dois lados. E logo, os dois lados dessas esferas teriam que fortalecer suas alianças militares. Em 1949, esses países, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, e prometeram defender-se mutuamente de invasões. Alguns anos depois, esses países se juntaram à Aliança do Pacto de Varsóvia, liderada pelos soviéticos, e cada lado construiu suas forças armadas para se protegerem um do outro. A Europa permaneceu assim por décadas, até que um lado finalmente entrou em colapso. No final de 1991, ano em que eu nasci, repúblicas como a Ucrânia começaram a declarar independência da dominação soviética. A União Soviética se dissolveu em 15 países independentes, incluindo uma Rússia muito mais fraca. A esfera de influência soviética desapareceu logo que muitos países derrubaram seus governos comunistas. Mesmo que a Guerra Fria tenha terminado, a aliança do outro lado da Europa estava forte. Na verdade, estava se expandindo. Em 1999, Polônia, Hungria e República Tcheca aderiram à OTAN. Em 2004, mais 7 países aderiram. Isso moveu a OTAN para a antiga esfera de influência soviética, bem aqui, tornando a fronteira da OTAN com a Rússia a mais longa de todos os tempos. Belarus, Ucrânia e Geórgia eram agora os últimos países pós-soviéticos que restavam entre a Rússia e a OTAN. Mas a Ucrânia e a Geórgia queriam aderir à OTAN há muito tempo, e isso os tornou os principais alvos da Rússia. A Ucrânia tornou-se um parceiro da OTAN em 1994, e em 2013 eles iam assinar um acordo de associação com a União Europeia. Mas quando chegou a hora de assinar o acordo,
o governo pró-Rússia da Ucrânia recusou. Em vez disso, eles optaram por fortalecer os laços com a Rússia. Após o anúncio da decisão, centenas de milhares de manifestantes foram às ruas para exigir a assinatura do acordo. Após meses de protestos pacíficos, o presidente ucraniano reprimiu e matou mais de 100 pessoas, despertando mais protestos que eventualmente tiraram o presidente do cargo e também do país. Caso você tenha interesse em saber com mais detalhes sobre estas manifestações, assista o documentário Inverno em Chamas, na Netflix. Este documentário mostra como foram os 93 dias da luta da Ucrânia pelos direitos civis. Eu assisti e super recomendo. Com a derrubada desse governo pró-Rússia, isso significava que Putin perderia influência política sobre a Ucrânia. Então ele decidiu usar a força em vez disso. Primeiro, ele invadiu e anexou a península da Crimeia, na Ucrânia. Então, separatistas apoiados pela Rússia capturaram as regiões de Donetsk e Luhansk e os declarou independentes da Ucrânia. Desde então, a Ucrânia está travada em um conflito com a Rússia que matou 14 mil pessoas e desalojou quase 2 milhões. Por quase 8 anos, Putin manteve o controle dessas regiões, desestabilizando a Ucrânia e impedindo que ela se aproximasse do oeste. Mas em novembro de 2021, Putin decidiu apostar tudo. Imagens de satélite mostraram pelo menos 100 mil soldados russos e equipamentos militares acumulando-se ao longo da fronteira da Ucrânia. Putin negou repetidamente quaisquer planos de invasão. Mas semanas depois, ele apresentou sua primeira demanda. Sua principal exigência era que a OTAN parasse de expandir e mover suas fronteiras militares de volta para onde estavam em 1997, bem longe da Rússia, mais ou menos por aqui. Os líderes ocidentais rejeitaram suas exigências. Em vez disso, eles colocaram forças de prontidão e reforçaram sua presença militar na Europa Oriental. De volta à fronteira da Ucrânia, as tropas russas continuaram a se reunir. E aqui, ao longo de sua fronteira com a Bielorrússia, a Rússia começou a realizar enormes exercícios militares. Em 21 de fevereiro, a ameaça de guerra tornou-se real. Suas tropas cruzaram imediatamente a fronteira ucraniana em regiões separatistas apoiadas pela Rússia, sob o pretexto de manutenção da paz. A Ucrânia anunciou estado de emergência e o presidente Zelensky fez um apelo direto ao povo russo. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Horas depois, em 24 de fevereiro, Putin lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia. Líderes mundiais se manifestaram contra a invasão da Rússia. Condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Protestos contra a guerra eclodiram em todo o mundo. Inclusive na Rússia, apesar do risco de prisão. Усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить. Países vizinhos abriram suas fronteiras enquanto centenas de milhares de ucranianos tentam fugir. A força de resposta da OTAN foi ativada pela primeira vez na história. E os Estados Unidos enviaram tropas adicionais para a Europa Oriental. Mas, de muitas maneiras,
o mundo está de olho nos acontecimentos desta guerra. Putin controla o maior arsenal de armas nucleares do mundo e já ameaçou quem tentar interferir. И пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. Assim, países ao redor do mundo estão impondo algumas das mais duras sanções econômicas para desacelerar Putin e enviando toneladas de ajuda militar para apoiar a Ucrânia. Por enquanto, as forças russas continuam avançando, mas a Ucrânia está revidando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e a sua inscrição. Se você conhece alguém que se interessa por estes assuntos, não deixe de compartilhar. Eu sou Maurício e aqui falamos de assuntos que agregam valor e muito conhecimento. Eu te encontro no próximo vídeo.